a Bíblia aberta que nós vamos ler vários versículos desse texto. Hebreus 11, 32. Quem achou, diga amém. Amém? Só a irmã Marta. Hebreus 11, 32. Quem achou, diz amém. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Amém, queridos? Pode sentar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós começaremos hoje falando sobre os heróis da fé. Diga comigo, heróis da fé. Mais forte, heróis da fé. Heróis da fé. Esse é o tema que vamos estar trabalhando hoje e nas próximas terças-feiras, tá? Então, importante demais, você que quer conhecer as verdades de Deus na vida de alguns importantes personagens bíblicos, nós vamos trabalhar, vamos falar, aprender sobre a vida desses homens e mulheres de Deus nas próximas semanas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tirar uma das terças, falar só sobre algumas mulheres. Cadê as mulheres de Deus aqui? Mulheres estão por aí? Cadê vocês? Amém ou não amém? Cadê os homens de Deus aqui? Cadê as mulheres de fé em nome de Jesus? Aleluia. Vai aprendendo com o tempo, né? Vai, chega lá, em nome de Jesus. Queridos, então vai ter falar uma terça-feira só sobre algumas mulheres importantes na vida com Deus e sua vida como espelho, né, para nos inspirar e nos ensinar. Diga comigo, heróis da fé. Então esse é o tema que vamos trabalhar e eu quero começar falando sobre isso hoje. O autor de Hebreus traz uma lista cuidadosa, detalhada, sobre homens e mulheres que tiveram um destaque com a sua vida na Bíblia, na história bíblica, no relato bíblico. Então, esses não vai dar para a gente falar sobre todos, e nós não vamos entrar em determinados detalhes da vida deles, vamos apenas trazer o que Hebreus destacou na vida dele, ou dela, e que os colocou na lista de heróis da fé. Então o nosso foco vai ser o que colocou esses homens e mulheres nessa lista tão seleta de pessoas tão importantes para a nossa fé, e que são pessoas que inspiram, suas vidas nos inspiram, sua história nos inspiram. Amém ou não amém? Então esse é o nosso enredo que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, hoje e nas próximas semanas. Então, em primeiro lugar, o texto que nós lemos nos dá algumas dicas de como esses homens conseguiram, como essas pessoas conseguiram desenvolver uma vida que agradasse a Deus e que fosse alinhada com a sua perspectiva, aquilo que eles criam, aquilo que eles declaravam, aquilo que se tornou objeto de instrução por eles e através deles. Então, isso os colocou na lista de heróis. E antes de entrar para esmiuçar um pouco esse texto que nós lemos, e ainda o que leremos, todos nós aqui
quando crianças, vou dizer todos, admitindo que o é, mas pode ser que alguém não tenha tido essa experiência. Mas a maioria das pessoas, em algum momento, se comparou, pelo menos quando criança, a um herói. O nosso imaginário, ele é povoado desses personagens, porque afinal de contas, estão por aí nos quadrinhos, nos desenhos animados, nos filmes, nas propagandas, na publicidade, por aí vai. Então esse nosso imaginário, ele é povoado aí com esses personagens. Então, quando falamos de herói, então a gente já começa a lembrar aquele personagem forte, aquele personagem detentor de poderes, de uma força superior, ou alguém acima da condição humana normal. A gente nunca imagina um herói partindo de alguém normal. E na verdade, muitos dos personagens que hoje são vistos como heróis no mundo, eles foram criados, muitos deles, para incentivar as pessoas a crerem em algo, para puxar o imaginário das pessoas, porque quando você mexe no imaginário das pessoas, você começa a tocar em áreas que a vida muitas vezes desgasta. A luta, a prova, as guerras do dia a dia, acaba jogando a pessoa para baixo. Então muitos dos personagens foram criados com esse propósito, para mostrar que, e é uma verdade, todo herói, todo super-herói aí da ficção, ele tem um ponto fraco, para mostrar que todo mundo também tem suas fraquezas. E aí eu queria, não precisa me dizer, mas se você estiver anotando a palavra, anote aí, que até o final dessa série, no final a gente vai voltar para esse tema. Então anote aí, que super-herói você já se imaginou? E que super-herói você já olhou assim, disse, não, eu acho que eu pareci com esse, eu acho que assim, daqui a pouco a gente entra de fato na palavra, mas todos nós em algum momento já nos comparamos com alguém, principalmente, eu acho, principalmente os homens, os homens viajam mais na maionese, as mulheres são mais centradas, as mulheres são mais focadas, os homens não, os homens ficam voando muitas vezes, mas todos os homens é provável que já tenha pensado, não, eu me comparei com esse, mas talvez você seja crente demais para dizer que se comparou a um, mas diga pelo menos um que você admira, a história, como a força que ele tem, né? Admira algum, então tem tantos aí, e isso aí, todos esse pensamento desses heróis, esses super-heróis da ficção, nos ajuda muitas vezes a entender como nós nos sentimos diante dos desafios. Porque é muito provável que aquele super-herói que você mais gosta, ou aquele que você mais assistiu, ou aquele que você mais admira ou admirou, eles representem uma área da sua vida que você gostaria de crescer, gostaria de avançar, ou uma fraqueza que você gostaria de vencer. Então entenda que todo esse imaginário mexe, povoa a nossa mente. E muitas vezes esses heróis, como eles são figuras até de certa forma mitológicas, né, nos chama a atenção, desperta a nossa atenção para as possibilidades. E quando nós os olhamos, muitas vezes nos sentimos muito distantes. Então quando vem um termo como esse, heróis da fé, a gente pensa logo em uma pessoa que é totalmente distante da condição humana. É um herói da fé, então é alguém que eu nunca vou conseguir ser, porque você nunca vai conseguir ser o Hulk. Se bem que tem uns que já são bravos, né, para isso, né? Mas você nunca vai conseguir ser o Superman, você nunca vai conseguir ser o Homem-Aranha. E é interessante, uma vez eu vi um videozinho, o cara derrubou lá um negócio, uma coisa que tinha em cima de uma mesa, ele derrubou e ele conseguiu pegar muito rápido, né? E tinha as câmeras ali focadas nele, ele derrubou, conseguiu pegar rápido, aí ele ficou assim, né? Olha como um homem, isso é um homem para pensar um negócio desse. Ele foi lá e pegou rápido, aí ele passou pela cabeça dele que ele tinha algum superpoder, aí ele ficou...
porque ele achou que tinha pego o negócio, porque ele tinha virado Homem-Aranha, do nada. Nem aranha tinha ali para dar uma picada ali para ele ganhar o poder. Ele era super Homem-Aranha, ainda recebeu o poder por osmose. Então, o nosso imaginário é assim. E quando nós olhamos os heróis da fé, nós temos a tendência a colocá-los numa condição muito distante da nossa. Mas a Bíblia diz que eles eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas dores, sujeitos às mesmas fraquezas, com os mesmos problemas. Quem sente dor de cabeça? Quem já sentiu dor de cabeça aí? Eles sentiam dor de cabeça. Eles acordavam em alguns momentos desanimados. Eles muitas vezes entravam em conflito pela fé e muitas vezes pela não realização por meio da fé. Então, queridos, quando falamos de heróis da fé, não estamos falando de heróis que muitas vezes estamos acostumados, alguém tão distante da nossa realidade. Não, os heróis da fé eram homens sujeitos às mesmas dores, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos aos mesmos problemas e desafios. Qual a diferença então? Por que eles se tornaram heróis da fé e por que eu ainda, pelo menos ao meu ver, eu não me tornei um herói da fé? Porque eu muitas vezes penso em desistir, porque muitas vezes eu me deparo com situações que eu fico triste. Isso me distancia dessa condição. Então são esses elementos que nós vamos aprender ao longo das próximas semanas para nos equipararmos. Você nunca vai ser o Hulk, mas você poderá sim ser um herói da fé. Amém ou não amém? Você poderá não ser o homem de aço, mas você poderá se aproximar daquilo que foi Davi. Amém ou não amém? Você poderá não ser o Homem-Aranha, não vai pegar as coisas que estão caindo com tanta agilidade, mas você poderá sim profetizar no nome de Jesus, como foi Elias e Eliseu. Amém ou não amém? Então, queridos, não que eu ache ruim esse imaginário criado que povoa a mente das pessoas por conta dos super-heróis. Eu acho que não há nada de ruim com isso. Mas muitas vezes olhar os heróis da fé nos coloca na posição ideal, nos coloca no lugar certo, de que se eu ainda estou distante, eles eram homens e mulheres iguais a nós, e se eles conseguiram, nós podemos conseguir também. Amém ou não amém? Os elementos que me farão chegar nessa condição é a fé, e é exatamente isso que nós vamos aprender. Quais os atributos de fé que essas pessoas tiveram para alcançar diante de Deus, para viverem diferente diante de Deus. E é isso que nós vamos aprender, e nós vamos viver, vamos alcançar e vamos ver Deus agindo na nossa vida. Amém ou não amém? Pegue na mão do seu irmão do lado e diga assim: eu estou ao lado de um herói da fé. Amém ou não amém? Diga: se prepare, você é um herói da fé. Amém ou não amém? Agora, o único voo que nós faremos será quando Jesus vir buscar a igreja e nós seremos arrebatados. Amém? Ninguém vai estar voando aqui, nem coisa nenhuma não. Mas quando o Senhor Jesus buscar a igreja, nós encontraremos com Ele nos ares. Vamos aplaudir bem forte a Ele em nome de Jesus. Aleluia! Então vamos lá, continuando. Eu quero até deixar para vocês uma pesquisa. Vocês podem depois, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas apenas fazendo essa introdução também. Tem um mitólogo, professor e escritor americano, Joseph Campbell. Ele trata, entre vários assuntos, sobre a trajetória de um herói. E ele estudou todos os heróis icônicos, todos os de relevância. E ele apresentou 12 elementos que ele chama de a jornada do herói. E são 12 elementos que ele encontrou que são comuns
na vida de todo herói icônico, todo herói relevante. 12, não são 12 passos, mas são 12 atos de uma jornada que um herói precisa ter. É uma leitura que vale a pena depois de dar uma pesquisada, vai te ajudar também a entender. E faz o seguinte, quando você estiver lendo isso, compara com Jesus. Você vai perceber que Jesus atendeu todos esses requisitos, e Ele é o nosso herói dos heróis. Amém ou não amém? Aleluia, vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor Jesus. Pois bem, vamos voltar para o texto, Hebreus 11, e aí eu vou ler novamente a partir do versículo 32, e diz: e o que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Nos versículos anteriores, o escritor dos Hebreus, ele pontua alguns personagens, e ele fala sobre esses personagens. É o que eu vou usar, é o que nós vamos falar nas próximas semanas. Hoje eu vou falar sobre o conceito, o que é de importante, o que há de importante na vida dessas pessoas de um modo geral. Mas o escritor apresenta uma lista e ele vai colocando o personagem e o que ele fez para fazer com que ele entrasse nessa lista de heróis da fé. E aí ele chega um momento que ele diz: se eu for escrever sobre todos, eu não vai dar tempo, não vou ter tempo nem livro suficiente para escrever. Tamanhas grandezas na vida dessas pessoas. E o que me chama muito a atenção é que quando nós olhamos tudo isso, na vida de cada um deles começou com um desafio. Diga assim: a vida de fé, mais forte, a vida de fé é uma vida de desafios. Então, se eu quero ter uma vida de fé, eu não posso querer ou desejar não ter desafios. Eu não posso desejar não ter desafios. Os desafios são instrumentos que Deus possibilita nos exercer a nossa fé. Pense comigo, qual foi o maior ato de fé que você já teve? Você já orou por um enfermo para ele ser curado? Você já orou, você já teve uma oração respondida? Eu já tive oração que foi respondida instantaneamente. Eu orei e Deus respondeu. Eu já tive oração que foi respondida com muitos dias, mas já tive oração também que não foi respondida. Mas o que eu quero dizer é, o que me motivou a orar muitas vezes rapidinho, é que tinha um problema para ser resolvido, eu não sabia o que fazer. Deus, e agora o que é que eu faço? E Deus trazer a solução. Ou seja, os problemas, os desafios, eles são estímulos para você viver na fé. Os desafios te impulsionam a viver pela fé. Então, alguém que quer ser listado pelo Senhor como alguém de fé, não pode ser alguém que foge dos desafios. Não pode ser alguém que escolha não viver desafios. Por quê? Porque muitas vezes fugimos do desafio, fugimos da possibilidade de vencer. Fugimos da possibilidade de ver Deus agir. Imagine você que é jogador de futebol e seu time vai cobrar o pênalti, vai ter um pênalti a favor do seu time. E você sempre foge, porque você tem medo daquele momento. Você tem medo de perder o pênalti. Se você tem medo de perder o pênalti, você nunca terá a possibilidade de converter um em gol. É assim ou não é? É assim ou não é? Homens, é assim ou não é? Eu sei que tem futebol feminino também, mas é assim ou não é, homens? Não, eu não consigo. E a gente sabe o que acontece muitas vezes quando o cara fica nervoso, perde o pênalti, a gente diz o quê? Amarelou, é ou não é? Amarelou. Então, muitas vezes amarelamos no campo da fé. Por quê? Porque não nos habilitamos aos desafios. E Deus nos quer na lista de homens e mulheres de fé. Amém ou não amém? Não fuja do desafio. O texto continua, versículo 32, aí ele começa a dizer algumas características, algumas coisas importantes na vida dessas pessoas. Diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos. Ou seja, foram homens que tiveram
em Deus o poder de subjugar reinos, de influenciar sistemas, de influenciar a maneira dos governantes governarem. Eram homens simples muitas vezes, comuns muitas vezes, mas pela fé, a sua fé era capaz de nortear a decisão das autoridades. Mas eles eram homens simples, pessoas normais como eu e você, mas foram capazes de subjugar reinos. Amém ou não amém? O texto continua. Praticaram a justiça, ou seja, a fé os levou a praticar a justiça. Queridos, praticar a justiça é algo fácil, sim ou não? Parece algo simples, não é? A gente aprende inclusive quando criança, né? Não, divide direitinho, divida, dá metade para o amiguinho. Aprende, a gente começa a aprender as coisas quando criança. Mas praticar a justiça é um ato de fé. Praticar a justiça na vida das pessoas, ou com as pessoas, é um ato de fé. Eu falei esses dias sobre justiça, não me lembro exatamente qual foi o culto. Você está aqui, você vai enfrentar uma fila. Não furar a fila é um ato de justiça, sim ou não? Pronto, mas precisa de fé para isso. Você precisa de fé para esperar a sua vez. Você precisa de fé para crer que Deus vai te abençoar. Você precisa de fé para crer que não precisa enganar os outros, que não precisa tomar o lugar dos outros. Você precisa de fé. Então, a fé é um elemento para grandes realizações, mas a fé é um elemento que pode nortear a sua vida no dia a dia. Para ser correto nas suas decisões, para tomar decisão de maneira correta na sua casa, no seu ambiente de trabalho, o que você precisa? De fé. Quem está entendendo aí? Diga amém. Quem quer fé para ser justo? Amém ou não amém? Fé para ser justo, fé para ser coerente, fé para mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de fazer as coisas. No Brasil, nós já temos contra nós um histórico ruim, que no Brasil tudo dá um jeito, não é? Está tudo um jeitinho brasileiro, tudo dá um jeito brasileiro. A gente pega, a gente não, né? O povo por aí, pega a Constituição, dá um jeitinho na Constituição. Tem gente dando um jeito até na Bíblia, porque quer dar um jeito. A gente quer dar um jeito nas relações, a gente quer dar um jeito nos problemas, a gente quer dar um jeito aqui, um jeito ali. Não, querida, a Bíblia nos chamou, Deus nos chamou para exercermos a nossa fé, para sermos justos. Amém ou não amém? Diga comigo, justiça. Mais sorte. Mas é preciso ter fé para andar em justiça. Então esses homens, eles tiveram fé para subjugar reinos, mas eles também tiveram fé para tomar decisões de justiça, tomar decisões que impactavam o comportamento deles. O texto continua. Obtiveram promessas, ou seja, eles alcançaram promessas, eles tinham promessas, tornaram as promessas realidade. Como? Pela fé. Quem tem uma promessa de Deus aí na sua vida? Você tem uma promessa de Deus? Pela fé essa promessa pode se tornar uma realidade. Pela fé você pode alcançar. Se Deus te promete algo, é pela fé que você vai tornar a promessa uma realidade na sua vida. Como que eles conseguiram obter promessa, alcançar isso? Pela fé. Olha o que eles fizeram mais. Fecharam bocas de leões. Parece um ato grandioso, não é? Aí tinha que ser o Hulk para isso? Não. Só precisava ser um homem de oração. Quem foi que fechou a boca dos leões? Quem foi? Qual foi o personagem da Bíblia? Daniel. Eu acho maravilhoso aquelas imagens que o pessoal faz, né? Daniel lá deitado no leão. O leão estava com uma fome terrível. Mas ali o leãozinho teve que jejuar. Por quê? Porque um herói da fé estava naquele lugar. Não era dia do leão comer, era dia dele jejuar. Amém ou não amém? Agora, quando a Bíblia diz, não diz que foi o anjo.
Hebreus não diz que foi o anjo que fechou a boca do leão. Hebreus diz que foi quem? Não diz o nome, mas está dizendo que foi o herói. Não está dizendo que foi o anjo que foi lá e fechou a boca do leão. O texto diz que foi o herói. Neste caso, ele está pensando em quem? Em Daniel. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando você age na fé, Deus faz o milagre, mas é a sua ação que promove o milagre de Deus. Amém ou não amém? Ele diz, fecharam a boca de leões. Quem fechou a boca do leão? Foi Deus? Nós sabemos que foi Deus. Mas o texto sagrado está atribuindo a quem? Ao herói da fé, que neste caso é Daniel. É você movendo-se em fé, ordenar e Deus realizar. Você não está ordenando a Deus, você está ordenando a situação, você está ordenando ao problema. Deus envia os seus anjos para trabalhar em seu favor. Amém ou não amém? Quem crê nisso aí? Ele vai orar, você vai clamar, você vai determinar no mundo espiritual e Deus vai agir. Mas o que vai mover é a sua fé. Aí o que ele diz mais? Extinguiram a violência do fogo. Ou seja, tinha fogo, mas eles conseguiram extinguir a violência do fogo. Tinha fogo, mas não tinha violência do fogo. Ou seja, não queimava, não tinha um resultado prático. O fogo serve para quê, querido? Para que serve o fogo? Para queimar, é ou não é? Para queimar, cozinhar, sei lá, qualquer coisa aí. O fogo serve para isso, para destruir. Mas quando alguém de fé está presente, a lógica é contrariada. Amém ou não amém? Então o fogo que era para queimar, para agir violentamente, perdeu sua essência. Por quê? Porque alguém estava se movendo na fé. Existem coisas na nossa vida, e a fé serve para isso, para desafiar a lógica, para fazer você triunfar, ainda que tudo pareça contrário, ainda que tudo pareça estar perdido, mas nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Amém ou não amém? Deus nos chamou para sermos da fé, e é nessa fé que nós vamos nos mover. Quem crê nisso? Diga amém. Extinguiram a violência do fogo. De quem que a Bíblia está falando aqui? Quem que você acha que o autor estava pensando quando escreveu sobre isso? Quem? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Foram preservados. Por quê? Porque tiveram fé. A fé os fez tomar a decisão certa, de permanecerem firmes, de confiarem no Senhor. A fé. Você confiaria em Deus diante dos leões? Você confiaria em Deus na fornalha? Estava tão quente a fornalha que quem foi jogá-los foi consumido. Mas eles passeando no fogo. Passeando no fogo. Talvez você esteja hoje passeando no fogo. Talvez você esteja hoje numa situação que te causa muito incômodo. Cada um tem uma fornalha para entrar, mas todos nós temos um Deus para estar conosco nessa fornalha. E se você tiver fé, Deus é poderoso para entrar contigo e te livrar dela. Amém ou não amém? Aplauda bem forte a Ele em nome de Jesus. Aleluia. O texto continua. Escaparam ao fio da espada. Ou seja, tinha uma espada ali projetada, tinha uma espada ali para matá-los, mas escaparam. Tinha uma espada ali para determinar o fim da vida, mas eles escaparam. Tinha uma sentença determinada, mas eles escaparam. Diga comigo, glória a Deus. Má sorte. Eles conseguiram escapar. Quantas vezes o apóstolo Paulo escapou de espadas? Quantas vezes o apóstolo Paulo sobreviveu a pedradas? Quem já levou uma pedrada aqui? Uma pedrada aqui. Quem já levou uma pedrada? Já levou, Damião, uma pedrada? Dói? Imagine um monte. Imagine um monte. E uma delas, Paulo foi tido como morto. Era ele as pedras por cima. Morreu.
Vou embora. Daqui a pouco sai Paulo levantando, tirando a poeira. Diga comigo, graças a Deus. Pois bem, escaparam ao fio da espada. Profetas do Antigo Testamento que também passaram por isso, Elias, Eliseu, que tantas vezes estavam condenados à morte, mas Deus os livrou. Se Deus os livrou, Deus pode te livrar também. Amém ou não amém? O texto continua. Essa é maravilhosa. Da fraqueza tiraram força. E isso mostra que os nossos heróis da fé tinham momentos de fraqueza. Tinha a humanidade dentro de si. Porque às vezes a gente olha para Davi e diz, esse homem era uma rocha. Mas não, tinha fraqueza. Chorou, teve oração que também não foi respondida. Um dia eu estava brigando com Deus com uma oração que eu queria que Deus respondesse, e eu fiquei invocado porque Ele não me respondeu, e eu sabia que Ele não ia responder mais, e eu fiquei ali lutando com Deus, e Deus olhou para mim, e eu entendi Deus dizer assim, você é melhor que Davi? Aí eu parei, eu disse, quase, Sou não, Senhor. Sou não, Senhor. Seja feita a sua vontade. Quem anda na fé, no final, a nossa última oração é, todavia, Senhor, não seja feito como eu quero, mas seja feito conforme a sua vontade. Da fraqueza, tiraram força. É aquele momento em que você olha para si e você diz assim, não, esse é o encontro com a fé de verdade. Esse é o encontro com a dependência de Deus. Esse é o encontro com a sua realidade, onde você olha para você e diz assim, eu não tenho condições, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais forças. Aí a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na fraqueza que Deus age, é na nossa debilidade que Deus age, mostrando que Ele é Deus e que nós somos apenas seus servos. Da fraqueza tiraram forças. O que ele diz mais? Fizeram-se poderosos em guerra. Homens e mulheres que fizeram-se em momentos de guerra poderosos. A guerra é um negócio que assusta todo mundo. Você diz assim, o Brasil está querendo entrar numa guerra, a gente já fica logo, epa. Lula para pela misericórdia, é ou não é? Amarra esse homem pelo amor de Deus. A gente já começa a dizer, amarra esse homem aí. Eu não quero conversa com guerra. O Brasil, historicamente, a gente não quer conversa com guerra. E o Brasil, historicamente, é um país mais da diplomacia. A gente não quer conversa com guerra. E também se a gente entrar numa guerra, não dura 10 minutos a quantidade de bala que a gente tem. Então é melhor ficar todo mundo quieto e procurar o seu lugar. Imagina um conflito lá, o pessoal da Rússia lá com a Ucrânia, 1 ano e quanto? Mais de 1 ano eu acho já, né? Mais 1 ano, quase 2 anos já de guerra, conflito, e tome bala para lá, a gente morre, misericórdia. No caso do Brasil, a gente já teria resolvido em 10 minutos. Acabava as balas, acabou, meu irmão, valeu, moral, entra. Uns tanquezinhos meia boca que a gente tem. Não dá nem para pensar nisso. Graças a Deus, Senhor. A Bíblia diz que esses homens, eles se fizeram poderosos na guerra. Ou seja, no momento onde geralmente se corre, onde a pessoa morre de medo, está assustada, eles estavam poderosos. Por quê? Porque na guerra deles, eles sabiam que não estavam lutando sozinhos, eles estavam lutando as guerras do Senhor, e Deus estava com eles. Davi é um homem nesse sentido, é uma pessoa, um exemplo nesse sentido. Nas guerras que Davi entrava, ele tinha convicção, Deus está comigo, meu amigo, Deus está comigo, eu vou lá e vou vencer. Por quê? Se fez poderoso nas suas guerras, pela convicção que tinha de que Deus estava com ele.
Sabe por que muitas vezes a gente entra fragilizado em algumas guerras? Preste atenção, essa chave para você. Sabe por que muitas vezes você está com medo na guerra que você está? Porque você não tem certeza que Deus está com você nessa guerra. Muitas guerras nós entramos sozinhos. Muitas guerras nós assumimos o risco. Esses homens se fizeram poderosos nas suas guerras, porque eles tinham convicção: Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu vou até o fim. Amém ou não amém, queridos? Então, entre nas guerras que você tenha convicção: Deus vai entrar comigo. Deus vai entrar comigo. Quem está entendendo, diga amém. Lembrem da palavra de domingo. Vocês têm que sair daqui compreendendo a palavra. E aquilo que não compreenderem, vocês precisam meditar na palavra, para que essa palavra de fato entre no seu coração e produza assim como nós oramos e desejamos que ela produza. Amém ou não amém? Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, que o meu coração seja uma terra boa, fértil, para receber a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Aplauda bem forte ao Senhor. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Ou seja, foram capazes, nas suas guerras, de colocar em fuga os exércitos inimigos. Pessoas que, movidos pela fé, enfrentaram guerras e puseram em fuga os seus exércitos. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ou seja, a pessoa morreu. A mãe recebeu seu filho de volta pela fé. A morte é o último estágio. Quando acontece ali, meu Deus, só a ressurreição. Então, enquanto está doente, ora pelo enfermo. Morreu, é a ressurreição. O milagre precisa ser muito maior. Uma vez eu estudando sobre o milagre da ressurreição, se alguém vai ressuscitar, se você vai orar por alguém, vou dar uma dica para você orar pelos mortos. Se você for chamado para dar uma palavra num funeral, toda vez eu oro para ver o cabo levantar. Não levantou ainda não, mas eu oro. Falta de oração não é. Preste atenção, toda vez que você for orar por alguém, assim, você tem que fazer 2 orações. Você tem que orar para ele ressuscitar, mas antes você tem que orar para ele ser curado. Porque ele morreu por alguma causa. Senão ele ressuscita e morre de novo, é ou não é? Então você tem que orar para ele ser curado e depois orar para ele ressuscitar. É assim ou não é, querido? Amém? Então já estão ensinados. Toda vez que forem chamados para uma cerimônia assim, pode orar. Deus pode te usar. Amém ou não amém? A Bíblia diz que pela fé, as mulheres receberam os seus mortos, ressuscitaram. Recebeu, estava morto, estava perdido, mas recebeu vida. Sabe o que Deus está dizendo? Pela fé, o impossível pode acontecer. Pela fé, o impossível pode nos alcançar e transformar nossas vidas. A fé é possível até mesmo ressuscitar os mortos. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obter superior ressurreição. Preste atenção. Até agora, eu quero que vocês entendam muito. Nós precisamos entender, a igreja precisa entender isso. Até agora, eu apresentei uma série de elementos que enfatizam a fé dessas pessoas quando todos eles alcançaram o que esperavam, ou foram livrados, tiveram o resultado da sua fé, foi o livramento. Diga, o resultado da fé foi o livramento. Mais sorte. Aí eu te pergunto, Estevão, quem já ouviu falar de Estevão? Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele morreu por pregar. Ele morreu confessando a Jesus. Ele não teve fé e por isso morreu?
Então, preste atenção. Até agora, o autor de Hebreus traz uma lista de pessoas ou de situações onde se esperava o livramento e o livramento aconteceu. Só que ele vai começar a trazer uma lista de situações onde o livramento não aconteceu. Mas ele vai dizer, mas tudo foi também pela fé. E isso para nós é uma dinamite. É um dinamite. Você tem que sair daqui hoje focado na sua fé. Até onde a sua fé pode te levar. Até onde a sua fé resiste. Até onde a sua fé pode te conduzir, pode te fortalecer. Ou você vai cair na esquina, ou você vai fraquejar, ou você não vai na igreja só porque choveu, ou você vai amanhã porque acordou mal, você vai abrir mão da sua fé. Até onde vai a sua fé? Até agora uma sequência de livramentos. Mas na mesma Bíblia, na mesma palavra, na mesma orientação, vamos seguir aqui, que ele diz aqui. Alguns foram torturados. Talvez o que o herói da fé queria era o quê? Ser livrado. Mas aqui ele foi torturado. Agora, olha o que a Bíblia diz. Foram torturados, não aceitando o resgate, para obterem superior ressurreição. Ele foi torturado, mas ele disse assim, não diminua não, pode bater mesmo. Por quê? Porque eu tenho algo superior me aguardando na eternidade. Amém ou não amém? Deus não livrou, mas a fé dele o levou a um nível mais alto, mais elevado. O texto continua. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Ou seja, foram presos. Uma vez eu vi um vídeo, eu acho que foi o pastor Lucinho pregando, e ele contando uma experiência que eu acho que quando era mais jovem, ele foi pregar num evento na praia, e pregando ali e tal, e deu uma confusão lá, não sei exatamente como foi, e veio a polícia e prendeu os jovens que estavam ali pregando, e ele estava na cadeia, ele foi um dos que foram presos, voltaram lá no Camburão. E ele, quando se viu ali algemado, aí ele deu aquele, meu Deus, eu fui preso por amor a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ou seja, enquanto ele não entendia o motivo pelo qual ele tinha sido preso, era choro, era dor, mas ele entendeu, não é por motivo qualquer, é por amor a Jesus, é por amor ao Senhor, é pela minha fé. Então esses homens passaram por tortura, mas permaneceram firmes, a fé deles os impulsionaram, amém ou não amém? Escárnios, açoites, veja como nós muitas vezes ficamos tristes por alguém que no ambiente de trabalho fala alguma coisa de nós. A pessoa olhou assim para mim, olhou para você com cara feia, meu Deus, fulano não me ama. Olha com a qualidade da nossa fé. A pessoa diz assim, não, olha, você ia ser promovido, não foi. Jesus não me ama. Você ia receber um aumento salarial naquele mês, não recebeu. Jesus não me ama. Você acha que Jesus, quando olha para você reclamando de um negócio que não aconteceu desse nível, Jesus olha para você e olha para o cara que foi açoitado? Onde está o nosso nível de fé? Amém ou não amém? Quem está entendendo aí? Quem ainda quer ser um herói da fé? Diminuiu muito, né? Vou perguntar de novo. Quem ainda quer ser um herói da fé? Continua a palavra. Versículo 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Misericórdia, diga misericórdia. Cerrados pelo meio. Muito provavelmente uma indicação, uma alusão ao profeta Isaías, que a história conta teve um fim trágico desse. Cerrado pelo meio.
mortos ao fio da espada. Quantos servos de Deus mortos ao fio da espada ao longo de todos os anos? Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Sangue de Cristo tem poder, mas eram heróis da fé. O texto continua. Aí é maravilhoso. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Queridos, o nosso nível de fé precisa ser tal qual essa afirmação aconteça para a minha vida e para a sua vida. O mundo não pode ser digno de nós. Amém ou não amém? Quando você vê o mundo aplaudindo demais alguém, o mundo aplaudindo demais você, põe um alerta. A Bíblia diz: antes importa agradar a Deus do que os homens. Quem anda na fé, em algum momento vai confrontar com o mundo. Quem anda na fé, em algum momento vai colidir com o mundo. Amém ou não amém, queridos? A igreja vai colidir com o mundo em algum momento. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Se por um lado alguns tiveram pela fé a promessa, estes não alcançaram pela fé a promessa. Pelo contrário, eles não alcançaram a promessa. É aquele momento que eu e você oramos e Deus não responde. É aquele momento em que nós não somos atendidos. E deixa eu te dizer, é aquele momento que separa os homens dos meninos. Qual a característica de uma criança? Ela pede algo para você. Se você não pode dar, e você diz a ela: não consigo, não posso te dar. Ela consegue entender a diferença do não dar e não poder? Ela não consegue, é uma criança. Ou não ser o melhor para ela. Mãe, eu quero aquele negócio. Tem um negócio que é colorido, né, que fica mexendo assim. Não tem um negócio daquele que as crianças comem? Não tem um negócio que os meninos ficam comendo, aquele negócio com corante, aquelas coisas que faz bem mal mesmo, que mata mesmo. Não tem aquele negócio que a mãe gosta de dar para os meninos que mata as crianças? Não tem, né? É fim, né? Pronto. Qual é a maneira de ajudar a matar o seu filho? Esse negócio. Mas mata bem direitinho. É ração da morte. Aí no final você pega e dá uma Coca-Cola. Não pode ser zero, aquela com açúcar topada. A receita para o sucesso. A criança quer, tão colorido, tão bonito, ela quer, pede, grita, eu quero. Você diz assim: não vou te dar, não faz bem para você. Aí o que ela vai fazer? Ela vai gritar, vai chorar, vai espernear. Mas quando ela passa a entender o que é bom e o que é ruim, ela compreende a hora adequada das coisas. E até mesmo quando você diz não. Então a hora que separa a criança da fé dos homens da fé, ou a mulher da fé, é quando começa a compreender que a vontade de Deus é superior à minha vontade e à sua vontade. E no final de tudo, o nosso Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes nós não entendemos o porquê estamos passando por isso, mas Deus sabe, e Ele conhece o teu passado, Ele conhece o presente, Ele conhece o futuro. Nas próximas semanas nós vamos falar de maravilhas que podemos realizar pela fé, mas eu não posso deixar de destacar nesse início a importância que eu e você precisamos
Entender, se Deus está conosco, Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser, tudo o que Ele aprovar. A nossa vontade Ele considera, mas a vontade dEle continua sendo superior à minha vontade e à sua vontade. Amém ou não amém? Não adianta fazer biquinho para Deus. Nós pais humanos, é que muitas vezes cedemos ao choro do menino. Às vezes por vergonha, né? Aí eu vi no shopping um menino desse tamanho, galego, invocado. Eu disse assim, eu queria discipular esse menino aí. Menino invocado, desse tamanho menino. E gritando, embolando para lá, embolava para cá. Aí lá vai a avó do menino. A avó é a primeira que se quebra. Levantou o menino chamou na grande tapa na cara da avó. Plá! Eu digo, eita, filho da mãe, isso ia dar um evangelista. Aí a avó já saiu ali meio invocada, com a cara meio avermelhada. Lá vem a mãe, agora a mãe vai resolver a parada. Ah, meu Jesus. Quando a mãe deu o menino na orelha da mãe também. Pá! Disse, meu Deus do céu, esse menino tem pai não, é? Sei que a confusão ficou para ali, a confusão para lá, a confusão para cá. Saiu o menino gritando, chorando no meio do mundo, se acabando para lá. E eu fiquei olhando assim, Deus do céu. E Deus falando comigo, é assim que vocês são. É assim que vocês agem. É assim que nós somos muitas vezes diante de Deus. Diga comigo, misericórdia. Quem está entendendo, diga amém, queridos. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Versículo, agora eu quero ler o capítulo 12, e a gente já vai caminhar para encerrarmos, capítulo 12, versículo 1. Diga assim comigo, os heróis da fé são testemunhas. Agora imagine, antes de nós lermos, nós chegarmos diante de Deus com os nossos pedidos. Imagine nós chegarmos diante de Deus e Deus nos pedir algo contrário. Ou eu peço a Deus ou Ele nos pede algo. Quando você imagina essa cena, você sozinho chegando diante de Deus, ela tem um peso. Agora imagine você chegando diante de Deus e do lado, assim, do seu lado, como testemunha está o apóstolo Paulo. Ou o próprio Isaías, que foi cerrado. Aí Deus te diz assim, olha, eu quero um desafio de você. Qual o máximo que você pode fazer? Eu não vou faltar no culto de terça. E você acha que está abalando. Aí Isaías olha assim para o corpo dele. Só isso. Meu amigo, eu fui rasgado no meio. Mande mais, diga outra coisa. Aí vem o outro cidadão. O que você pode fazer? Não, Senhor, eu vou ser fiel. É só isso? Aí Paulo, meu amigo, eu fui apedrejado tantas vezes. Pior, né? Foi apedrejado, sobreviveu, mas depois morreu como? Foi decapitado. Vamos ler agora 12, Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre de Isaías cerrado ao meio. Todas as vezes que o pecado estiver batendo na sua porta e você estiver inclinado a ceder, lembre de Paulo que morreu decapitado. Lembre desses heróis da fé que nos mostraram que pessoas simples e comuns podem até mesmo entregar suas vidas pela palavra de Deus. E nós muitas vezes não conseguimos nem dizer que o servimos. Então o exemplo dessa lista de homens e mulheres, esses heróis da fé,
ela tem esses dois aspectos, tanto para demonstrar o que a fé pode te produzir, e pode produzir muitas coisas, amém ou não amém? Mas o que a fé pode produzir em você. Porque a mesma fé que fez com que esses homens, ou uma parte deles, tivessem grandes realizações, foi a mesma fé suficiente para levá-los até mesmo entregarem suas vidas por amor a Jesus. Sabe quando você vai viver o melhor da sua fé em realização? Quando você já estiver disposto a entregar a sua vida por amor a Jesus. E quando você não estiver disposto a entregar a sua vida por amor a Jesus, você não vai viver a totalidade e a maturidade da fé. Eu me lembro uma vez, e eu não digo que já tenho, vou dizer como Paulo, né? Não digo que já o tenha alcançado, mas prosseguindo para o alvo eu vou. Amém ou não amém? Uma vez nós estávamos pregando, eu fui contribuir numa abertura de uma igreja no interior do estado. Eu era solteiro ainda, tinha acho que uns 17, 18 anos. E eu passei 1 ano e 6 meses no interior do estado, no sertão. E ajudando na implantação de uma igreja. Pois bem, nós fizemos um evangelismo. E depois que fizemos o evangelismo na rua, fizemos um culto na frente da casa de uma irmã. Pegamos o nosso material, levamos para casa, tinha uma casa que servia de apoio missionário. Nós fomos para casa e lá era lá que a gente dormia, era a nossa residência naquela cidade. E aí quando organizamos as coisas, um dos rapazes foi fazer a comida, foi cozinhar, a escala dele daquele dia era dele, e eu estava ali deitado no sofá. Alguém passou, deixou a porta aberta. E quando eu olho do lado, tinha um cidadão assim olhando para mim. Quando eu olho, eu digo, sangue de Cristo tem poder. Aí eu já fui ficando de pé, né? Aí fiquei de pé e encostei aqui pertinho, só para checar como é que estavam as coisas. Tá? Aí estendi a mão e peguei na mão dele. Pegar na mão dele assim, ele pegou assim a mão. Sabe aqueles cabos que parece que pega no cabo de revólver? Sabe, Damião, como é que os caras fazem um negócio assim? Sabe como é? Tu que trabalha nessa área, tu sabe mais ou menos como é que funciona. E ele pegou na mão, a mão olhou assim, aí ele disse assim para mim, eu estava olhando você ali pregando, que naquele dia eu que preguei no culto. Isso eu estava ali vendo, ali pregando. Quando ele disse isso, querido, parece que, sabe quando aqueles desenhos que a alma some do bichinho, que fica só a poeirinha? Pronto, foi daquele jeito que eu fiquei. E ninguém estava vendo, só eu e o cara plantado no meio da sala, um para lá conversando, o outro já estava conversando, e nem, sei o que, e eu aqui agarrado na mão do cara, e o cara olhando para mim. E aí ele olhou para mim e disse assim, eu estava ali vendo lá pregando. Eu disse assim, Jesus te ama, eu falei. Ele olhou para mim e disse assim, e se eu der um tiro em você agora? Eu agarrado na mão dele ia dizer o quê, né, irmão? Eu olhei assim, aí na hora, veio já a cena, já dele me matando e eu indo para o céu. Mas eu segurando a mão dele, eu disse assim, ainda assim, Jesus te ama. Aí ele disse, e se eu te der um tiro agora? Eu disse, ainda assim, Jesus te ama. Ele falou 3 vezes. Na 3ª vez um colega meu ouviu. Aí chegou e a gente conseguiu, contornando a situação, aquele homem deu as costas e foi embora. Naquele dia eu percebi que eu poderia morrer por amor a Jesus. E eu confesso a vocês que naturalmente eu acho que eu já estava morto. Mas eu entendi que o diabo se incomoda com a nossa vida, mas a nossa vida está nas mãos do Senhor. E se um dia nós tivermos que chegarmos numa situação como essa, ou qualquer uma outra, onde a nossa fé seja provada nesse nível, vale a pena continuar servindo a Deus. Porque embora grandes realizações da fé nós possamos realizar aqui na terra, nada se compara com a glória
que está preparada para mim e para você na eternidade. Eu amo vocês, queridos, mas o que Deus tem reservado no céu para nós é muito melhor. Eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos. Eu amo, mas o que Deus tem reservado para nós é infinitamente mais. E nada disso pode corromper a convicção que nós precisamos ter, alimentada pela nossa fé, de que o nosso Deus tem algo especial para mim e para você na eternidade. Eu não sei se foi Platão quem disse que aquele que não sabe, aquele que não conheceu ainda um propósito para o qual morrer, não merece ainda nem viver. Então você e eu precisamos entender, Jesus é o único propósito na vida de um homem pelo qual vale a pena morrer. Porque Ele já garantiu a nossa ressurreição e a eternidade conosco. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Ele já superou todas as dores que nós podemos